irmão, irmã, nosso curso sobre o Evangelho de São Lucas, módulo 5º, Ministério na Galileia. Hoje, continuação, iniciando com a cura de um paralítico. Na aula anterior, nós analisamos a cura da sogra de Pedro, diversas curas. Jesus deixa secretamente Cafarnaum e percorre a Judéia, vocação dos 4 primeiros discípulos e a cura de um leproso. Hoje, portanto, a cura de um paralítico. Lucas 5, versículo 17. 5:17. Certo dia, enquanto ensinava, Jesus em Lucas, ele ensina, cura, expulsa o demônio e perdoa os pecados. Enquanto ensinava Jesus, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei. O mestre em Israel ensina sentado. Esses fariseus, que alguns eram doutores da lei, eles estão sentados para significar que eram doutores, mas não são doutores. O único doutor é nosso Senhor, vindos de todos os povoados da Galileia. Então, enquanto o Senhor ensinava, encontravam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados do norte de Israel, da Galileia. É o Senhor quem ensina, e ensina aos doutores da lei. Então, o verdadeiro doutor é nosso Senhor. Vieram, então, alguns homens carregando um paralítico numa maca, uma cama lá, uma maca, tentando levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. O Senhor ensinando aos doutores da lei. Chegam alguns homens portando numa maca um paralítico e queriam trazer aquele paralítico diante de nosso Senhor. E, como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, onde nosso Senhor está, tem uma grande multidão. Ela queria ser curada, queria ver nosso Senhor tirando o demônio, expulsando o demônio, queria gostar de escutar nosso Senhor, porque ele ensinava com autoridade. O único que tem autoridade é nosso Senhor. E a autoridade nos sinódios quer dizer o quê? O que o Senhor diz, ele faz. Se ele manda o espírito sair, ele expulsa o espírito. Se ele manda, ordena a cura se realiza, se processa. Essa é a autoridade de nosso Senhor. Então, tentavam levá-lo para dentro, aquele paralítico, e colocá-lo diante dele. Como não encontravam jeito de introduzi-lo, por causa da multidão, onde nosso Senhor está, tem uma grande multidão, subiram ao terraço. As casas judaicas tinham um terraço no alto, uma escada, e através dessa escada, por meio da escada, eles sobem com o paralítico até o terraço e vão introduzindo dentro da casa. Tem uma abertura no terraço para entrar o sol, a água da chuva, a iluminação e a água. E é através dessa abertura que eles irão introduzir o paralítico. Subiram ao terraço e através das telhas desceram
com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Então descem com o paralítico, ele deitado na maca, no centro da casa, aquela abertura, eles descem, não é? Aqui Lucas fala em telhas, né? Então descem com o paralítico diante de nosso Senhor. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Kai egeneto en mia ton hemeron kai autos en didaskon kai esan katemenoi farisaioi kai nomodidaskaloi hoi esan elelitotes ek passes comes tes Galilaias cai, Iudaias cai, Jerusalém cai dinamis, Kyriou en esto iastai auton. Esse foi o início desse trecho. Então, certo dia, quando o Senhor ensinava, cai egeneto, e aconteceu em miaton Hemeron, e um daqueles dias achavam-se ali sentados, cai autos en didaskon, o Senhor ensinando, cai esan katemenoi, estavam sentados, farisaioi, cai nomodidaskaloi, fariseus e doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, roi esan elelitotes, tendo vindo, ek passes, de todos os lugares, comes tes Galilaias, cai Iudaias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, cai Jerusalém, e ele tinha um poder do Senhor para operar curas. É o Senhor quem cura. Nele age o poder do Senhor para operar curas. Cai dinamis, e o poder Kyriou do Senhor, genitivo, en este iastai auton, para curar. Iastai, o Senhor, só ele cura. Então introduzem o homem através da abertura da casa. Lucas fala em telhas. A telha a quem Lucas se refere aqui parece mais com uma casa greco-romana. O telhado que eu expliquei está claramente evidenciado no Evangelho de Marcos. Lucas tem essa cultura greco-romana. Então, introduzem o homem ali diante do Nosso Senhor, uma grande multidão, e olha o que o Senhor vai dizer. Eles queriam que Jesus curasse o paralítico, o doente. Nosso Senhor não vai curar de imediato. Vendo-lhes a fé, ele disse, versículo 20, homem, teus pecados estão perdoados. Versículo 20, cai idon, ten pisten auton, e vendo a fé deles, eipen, falou, antroper, homem, a fé ontai soi, hai hamartiai su, a fé ontai estão perdoados, a ti soi, hai hamartiai, os pecados su, os teus pecados estão perdoados. Toda doença, todo mal que existe na humanidade, inclusive na natureza, doença física, doença espiritual, tudo de mal é consequência do pecado original. Não é vontade de nosso Senhor, é consequência do pecado original. Leia Gênesis 3. Mas aqui
O Senhor não está dizendo que diretamente aquela doença física, aquela ali é porque ele pecou. Toda doença é consequência do pecado original. Não quer dizer que uma doença física é porque aquela pessoa pecou e causou aquela doença. Não, é consequência do pecado original. Aqui, nosso Senhor quer introduzir um conceito novo. Qual é? Que ele perdoa os pecados. E que esse perdão dos pecados é superior à cura física. Mais importante do que curar o físico ou de que curar o paralítico é que o Senhor perdoa os pecados. Não só do paralítico, de todos. Essa é a verdadeira missão de nosso Senhor. Ele veio perdoar os pecados. Não veio libertar politicamente, socialmente, ninguém de nada. Ele veio perdoar os pecados. A missão de nosso Senhor é perdoar os pecados. E o perdão do pecado, ou dos pecados, está na frente, é superior do que uma cura física. Então, primeiro ele fala, homem, teus pecados estão perdoados. Certamente o homem tinha pecado. Todo mundo tem. A única que nasceu sem pecado foi Nossa Senhora, que foi gerado sem pecado. Foi Nosso Senhor. Todos os outros, nós, todos os santos da Igreja Católica, nasceram com pecado. Nascemos com pecado original. Então, ele tinha pecado para ser perdoado. Até porque não tinha sido batizado ainda. Não que aquela doença física específica fosse consequência de um pecado dele. Toda doença é consequência do pecado original. Mas uma pessoa que foi batizada, que não tem mais o pecado original, pode adoecer? Pode, porque não tem uma consequência direta com o pecado pessoal. Mas a pessoa que tem pecado, esse pecado tem que ser perdoado para ir para o céu, para ressuscitar com nosso Senhor. Todo pecado tem que ser perdoado. O pecado que não foi perdoado, se a pessoa morrer com algum pecado ainda, terá que purificar no purgatório. E se ela se fechar, não aceitando o perdão, essa pessoa irá para o inferno. O inferno vão todos aqueles que não têm seus pecados perdoados e não se arrependem. Porque, volto a dizer, se eu tiver ainda algum pecado a ser perdoado, me arrependo antes de morrer, mas tenho que pagar alguma coisa, então serei purificado no purgatório. Mas a pessoa que não se arrepende não terá perdão. Homem, teus pecados estão perdoados. Homem, os teus pecados estão perdoados. Antrope, afeontai, perdoados. Soi a ti, hai hamartiai, os pecados su, teus, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus, os doutores da lei que estavam ali, escribas porque escreviam, eram os doutores, poucos escreviam naquela cultura. O doutor, hoje tem doutorado, né? O doutor era aquele que escrevia, porque pouquíssimos escreviam naquele contexto. E os fariseus começaram a raciocinar. Quem é este que diz blasfêmias? Eles acusam nosso Senhor de blasfêmia. E é essa a causa de acusação que conduzirá nosso Senhor à cruz, à morte. Quando no Sinédrio ele diz, ele, nosso Senhor, vereis o Filho do Homem descendo das nuvens. Aquele Filho do Homem é o Filho do Homem do profeta Daniel, que é uma figura escatológica. Então, naquela hora, nosso Senhor está dizendo que ele era Deus. Por causa disso, eles condenam Jesus à morte. Aqui inicia já o processo da condenação.
porque eles acusam nosso Senhor de blasfêmia. Qual é a blasfêmia aqui? Porque eles dizem só Deus pode perdoar os pecados e Ele está perdoando os pecados. Então, Jesus estava dizendo claramente: eu sou Deus. Os judeus entendem, só que eles não acreditam que Jesus seja Deus, que Jesus é Deus. Então, eles o condenam e o acusam de blasfêmia. Esse o significado dessa acusação. Não é só Deus que pode perdoar pecados, é por isso que nosso Senhor é Deus. Kai Erksanton dialogizestai hoi gramateis kai hoi parisaioi. Então iniciaram a raciocinar dialogizestai quem hoi gramateis kai hoi parisaioi. Os escribas, gramáticos, gramateis, gramática, aqueles que escreviam, e os fariseus, dizendo: legontes, tis estin rutos, quem é este? Ros la lei blasfemias, que fala blasfêmia. Tis dinatai hamartias, quem pode perdoar? A feinai hamartias, perdoar os pecados. Ei me monos, só um, ho theos, só Deus perdoa os pecados, só um perdoa os pecados. Ei me monos, somente um, ho theos, Deus, só Deus, e ele é um só. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Ve Ahavita, Adonai Elohecha, Lehol Meoderra. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Só Deus perdoa pecados. Jesus é um só com Deus. O mistério da Santíssima Trindade. Por isso ele perdoa os pecados. E essa será a condenação à morte de nosso Senhor. Acusado de blasfêmia. Não é blasfêmia, porque nosso Senhor é Deus, e até hoje os judeus não acreditam em nosso Senhor. Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: por que raciocinais em vossos corações? O Senhor na hora entendeu a acusação de blasfêmia, né? Porque eles não tinham fé. Aí ele vai dizer: por que raciocinais em vossos corações? Jesus vai dizer e vai demonstrar o poder que ele tem de perdoar os pecados, que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. É mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, porque ele não tem que provar que está perdoando os pecados. Quando o Senhor perdoa os pecados, o Padre absolve os pecados, ninguém vê os pecados saindo da pessoa. Mas, para demonstrar que ele tem poder e que o poder vem de Deus, ele vai curar o paralítico. O pecado você não pode ver eu perdoando, mas se eu curar o paralítico, esse poder vem de quem? De Deus. Então, a cura do paralítico é para demonstrar que nosso Senhor tem poder de perdoar os pecados. Significa que o perdão dos pecados é superior à cura do paralítico, e que a cura é para demonstrar que ele tem poder de perdoar os pecados, que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Pois bem, continua nosso Senhor,
para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno. Ele vai curar, ele vai ordenar. Disse ao paralítico: levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. E nessa hora, então, ele cura o paralítico, para demonstrar que ele tem poder para perdoar o pecado, não só dele, como todos os pecados, e que essa é a verdadeira missão de nosso Senhor. E no mesmo instante, levantando-se diante dele, de todos, não só diante dos fariseus e doutores da lei, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Naquela hora, o homem foi curado. Mas a cura, eu insisto aqui, é para demonstrar o poder que nosso Senhor tem para perdoar os pecados. Pignus de Ró Jesus, conhecendo Jesus, tus dialogismus auton, os raciocínios deles, apócrités eipen pros autus. Jesus, percebendo os raciocínios deles, disse-lhes, vai falar a eles, é o versículo 22, dialogismus auton, apócrités eipen pros autus, diz a eles, di dialogizeste entais cardiais rimon, porque vocês estão pensando isso no coração de vocês. Você deveria acreditar no coração de vocês, seguir a Deus de todo o coração, como diz o Shema Israel, Deuteronômio 6,4, e vocês, portanto, não acreditam que irão me condenar por blasfêmia, porque vocês não têm fé. O pecado aqui é a falta de fé dos fariseus e dos saduceus. Em tais cardiais rimon, nos corações de vocês. Então, o Senhor ordena aquele paralítico para se levantar e ir para casa. E ele vai glorificando a Deus. Claro, uma grande graça que ele alcançou de nosso Senhor. Doxadzon, ton theon, glorificando a Deus. O desfecho dessa cena é a glorificação a Deus pelo paralítico. Ele acredita e ele glorifica a Deus. Os fariseus e os saduceus não acreditam e não acreditarão. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam, hoje vimos coisas estranhas. Aqui tem medo e glorificação. O povo não entende, mas aceita e glorifica a Deus. Em Lucas tem muito essa atmosfera de glorificação e medo. Recorde aí os pastores, quando os anjos vêm e anunciam o nascimento de Jesus, eles têm medo, mas glorificam a Deus. Kai êxtasis elaben hapantas, êxtasis, êxtase. Aqui ele traduz por espanto. Apodera-se de todos, elaben tomou hapantas, todos. Kai doxadzon, e glorificaram, ton theon, e glorificavam a Deus. Espanto e glória. Kai plestesan, fobo legontes, ficam cheios, plestesan, fobo, de medo, mais do que medo, de temor, porque tem diferença entre medo e temor. Nós não devemos ter medo de Deus,
nós devemos ter temor a Deus. O temor a Deus, ou o temor de Deus, é um dom, é a virtude da religião, é não querer ofender a Deus, é não querer pecar, evitar o pecado até a morte. Esse é o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, é ter o temor de Deus, não é ter medo de Deus. Não devemos ter medo de Deus. Quem tem medo é o escravo, não o filho. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, irmãos de Cristo. Agora, a vocação de Levi. Levi é Mateus, nome grego Mateus, Levi, nome hebraico dele. O relato da vocação de Levi. Depois disso, depois da cura do paralítico, primeiro perdoa o pecado, ou os pecados, saiu, viu um publicano chamado Levi, antes um paralítico, um doente, agora um publicano, que era um pecador público. Ele perdoa o pecado do paralítico e agora chamará um pecador público. Mateus era publicano. O que é isso? Era um ofício da época. Ele cobrava imposto dos judeus para os romanos. Publicanos eram judeus que cobravam imposto dos judeus e pagavam aos romanos. Muitos desses publicanos eram ladrões. Se o imposto era 2 moedas de prata, eles exigiam 4. Ficavam com 2 e entregavam 2 ao imperador. Esses eram os publicanos. Os judeus odiavam eles. Primeiro porque roubavam, depois porque eles tinham que pagar imposto aos romanos, que era um império estrangeiro no território de Israel. Chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, tinha a banquinha dele lá, né, cobrando imposto, e disse-lhe, Jesus vê o publicano Levi, Mateus, e lhe diz, segue-me. Ainda hoje o Senhor está nos chamando, segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi, Mateus, deixa tudo e segue nosso Senhor. Kai metá tauta excelten, kai eteassato telonen, onomati leuit, catemenon epiton telônio, na coletoria, ele era telônio, na coletoria de impostos, kai eipen autor, acolutei moi. Depois disso, kai metatauta, o Senhor saiu, excelten, e viu um publicano, kai eteassato telone, publicano telone, onomati leuiv, chamado, nominado Levi, catemenon, sentado, epiton telonion, sentado na coletoria de impostos, na banquinha dele lá. Cai eipen autor, e diz a ele, acolutei moi, segue-me. O verbo do seguimento, acolutel, né? Acolutel, seguir, o verbo do seguimento. E ele deixou tudo e seguia nosso Senhor. Logo depois que o seguiu, Jesus vai na casa de Levi comer com os pecadores. Ele veio perdoar os pecados de todos os pecadores, inclusive de um publicano, que era um pecador público.
Pecador público, porque cobrava imposto dos judeus e dava esse dinheiro aos romanos. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. Levi tinha dinheiro. Os publicanos, em geral, eram ricos, por isso, porque exigiam mais do que deveriam. Muitos. Recorde Zaqueu. Aqui iremos analisar o episódio de Zaqueu, que era um publicano e promete retribuir 4 vezes mais o que cobrou. Significa que ele cobrava 4 vezes mais do que devia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Na casa dele, um homem rico, ele oferece um banquete para Nosso Senhor e convida os amigos dele, publicanos e pecadores. Então era uma casa cheia de pecadores. O Senhor será acusado pelos fariseus, além da blasfêmia que nós vimos aqui, será acusado de comer com os publicanos e os pecadores. Os fariseus e os escribas e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele. Os fariseus e os escribas que estavam presentes na cura do paralítico e que tinham acusado Nosso Senhor de blasfêmia, agora vão dizer aos discípulos de Nosso Senhor: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então está acusando Nosso Senhor de entrar na casa de um publicano e comer com um publicano e os pecadores. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes, de novo, Nosso Senhor, agora, de novo, Nosso Senhor vai ensinar-lhes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Ele entra na casa de um pecador não para pecar, para perdoar o pecado, para chamar os pecadores, até porque os fariseus diziam que ninguém poderia entrar na casa de um pecador porque ficava impuro e teria que oferecer sacrifício em Deus por causa da impureza de ter entrado na casa de um pecador público, como é o caso de Levi. O Senhor entra e ele não só não fica impuro, como ele purifica aqueles que estão ali, porque ele perdoa os pecados. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes, diz aos escribas e fariseus: os sãos, aqueles que estão sãos, que não estão doentes, os sãos não têm necessidade de médico. A gente procura um médico quando está doente, não é quando está sadio. E sim os doentes, como aquele doente lá, aquele paralítico. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. De novo, Nosso Senhor aqui significa que a missão dele é perdoar os pecados aos pecadores. Versículo 32. Uc elelita, não vim calessai chamar de caios os justos, alá, mas hamartolus os pecadores, eis metanoia. Metanoia é a conversão, para a conversão. O Senhor veio nos chamar para a conversão. Entrarão no reino de Deus todos aqueles que tiveram seus pecados perdoados
e que se converteram. Temos até o último momento para nos converter e aceitar o perdão de nosso Senhor. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Agora, a discussão sobre o jejum. Disseram-lhe então, de novo, os escribas e os fariseus dizem a nosso Senhor: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Agora vão acusar os discípulos de nosso Senhor de não jejuarem, porque João Batista morava no deserto e jejuava, e os discípulos de João também. Os discípulos dos fariseus jejuavam, mas naquele ambiente da festa, do banquete, da casa do Levi, nosso Senhor estava num banquete, não é? Ele diz: por que é que vocês não jejuam? Se os discípulos de João jejuam e os discípulos dos fariseus também. Jesus responde de novo. Ele não fica calado. A verdade tem que ser dita. Jesus respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem? O noivo é ele. A igreja é a noiva e os amigos não jejuam. Numa festa de casamento não tem jejum. A festa de casamento aqui são as núpcias de Jesus com a igreja, e os discípulos dele estão alegres nessa festa de Jesus com a igreja. Eles não têm que jejuar. Agora não. Acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? O noivo é nosso Senhor. Ele estava ali com eles. Não é hora de jejuar. Quando nosso Senhor for tomado, depois da morte, ressurreição, aí eles vão poder jejuar. Agora não. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado. O Senhor aqui está falando diretamente da morte dele, em que o noivo lhes será tirado. O Senhor irá morrer na cruz, crucificado. Naqueles dias jejuarão. Aqueles são os dias para jejuar, não agora, porque o noivo Jesus está presente com os amigos do noivo, que são os discípulos dele. Depois todos os discípulos que seguirão ao longo da história. Claro que agora tem momentos litúrgicos em que devemos jejuar. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa, e fazer penitência. Sextas-feiras da quaresma. Mas são momentos litúrgicos. Aí são momentos litúrgicos. Nosso Senhor aqui está falando do momento em que ele estava vivendo ali. Enquanto o noivo está ali, eles não jejuam. Dizia-lhes ainda uma parábola. Essa questão do jejum é importante. Hoje, continua ainda hoje na Igreja Católica a questão do jejum. Nestelso sim jejuar. Eleusontai de remerai kai rotan aparte ap auton ro nifios o noivo. Dias virão, Eleusontai de remerai, dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Cai rotan, quando a parte será tirado. Ap auton deles,
Ronifios, o noivo. Tote, então, nestel suci, jejuarão en equeinas tais remerais naqueles dias. Dizia-lhes ainda uma parábola. Parábola é uma história que Nosso Senhor contava com um significado religioso. Ele usava a linguagem do judeu da época, contava uma história, era uma catequese, e dava um sentido religioso. É um gênero literário. Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ou seja, não é hora de jejuar. Ou seja, a roupa nova é a nova aliança que o nosso Jesus veio trazer, e ele interpreta o jejum de uma maneira diferente. A roupa velha é a antiga aliança que os fariseus e os escribas viviam ou seguiam. Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-la numa roupa velha, porque vai puxar a roupa velha, está velha, coloca um retalho de uma roupa nova, ele vai rasgar. Do contrário, rasgará a nova e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Além de rasgar a roupa nova, o remendo não vai dar resultado. O remendo pode até puxar a roupa velha e vai rasgar e não vai dar nenhum resultado. Fica desajustado. Quem é da antiga aliança é da antiga aliança e não entende a nova aliança. Quem é da nova aliança está com o nosso Senhor. Os escribas e fariseus pertenciam à antiga aliança e não entendiam. Por isso que acusa o nosso Senhor de blasfêmia. Roupa velha, roupa nova, antiga e nova aliança. Tem que se converter, tem que se considerar um pecador, precisando de arrependimento, de conversão, de perdão, que os fariseus não queriam fazer. Não queriam reconhecer em nosso Senhor Deus. Então, eles são a roupa velha. E não adianta remendar. Tem que começar tudo de novo. E o começar tudo de novo aqui é o perdão dos pecados. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. A mesma ideia, tá? Vinho novo e odres velhos. Os judeus, fariseus, são os odres velhos, pertencem à antiga aliança. Os cristãos em Cristo é o vinho novo. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta o odre e aí derrama o vinho. Tem que se converter. Por isso que nosso Senhor anuncia a boa nova aos pecadores, aos publicanos. Eles são os vinhos, ou pertencerão ao vinho novo. A alusão também à Eucaristia. Tem que largar toda a antiga aliança que os judeus acreditavam, que significa a antiga aliança, a roupa velha, o odre velho. Tem que se converter, se tornar roupa nova, vinho novo, para entrar no reino de Deus. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Não há quem, após ter bebido vinho velho, queira de novo, pois diz, o velho é que é bom. Aqui ele conclui, mas com outra ideia. O velho que é bom porque o vinho antigo, mas tem que se converter e entrar na nova aliança. Esse o significado. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fiquem em paz com o Senhor e com Maria.